Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo, vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do seu serviço, para a edificação do, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O tema desta mensagem é o plano de Deus para a fidelidade da sua igreja. Deus deseja que nós sejamos fiéis. Ah, vocês são fiéis daquela igreja? Sim. Mas fiéis, sermos fiéis é muito mais do que um rótulo. Mas a fidelidade, ela tem características. E o desejo de Deus é que nós vivamos e sejamos reconhecidos por estas características. Não para nossa vanglória, sabemos muito bem disso, mas que quando temos as características de servos fiéis ao Senhor, nós somos beneficiados. Quando somos fiéis a Deus, estamos no caminho correto. Não significa que o caminho não seja árduo, Cristo, quando ele, conversando com seus discípulos, sobre a responsabilidade da fidelidade, a missão da fidelidade, ele perguntou para os discípulos: vocês já sentaram para fazer as contas
para saber se vocês vão conseguir ser fiéis até o final? Aquela passagem que fala que antes de construirmos uma torre, nós precisamos antes sentar e fazer as contas, para saber se nós vamos conseguir construir, e se não construirmos, as pessoas vão passar na frente daquela torre incompleta e vão dar risada. Lembra desse texto? Esse texto, o contexto dele é sobre discipulado, que é justamente, vocês já pararam para fazer as contas sobre fidelidade? Vocês, é isso mesmo que vocês querem? Me seguir? Diz o Senhor. Porque para me seguir tem um preço, esse preço é alto, e é melhor vocês fazerem as contas, porque se vocês não concluírem, se vocês não forem fiéis até o fim, as pessoas vão olhar para vocês e vão dar risada de vocês. E não é isso que acontece? Quando uma pessoa desviada do Evangelho é vista pela sociedade, lá, era crente, agora não é. Lá, ó, falava que era crente. Então isso acontece, se cumprindo aquilo que as Escrituras já disseram, né? Aquilo que Jesus Cristo já nos disse. Então, a necessidade de colocarmos no papel, entre aspas aqui, de pensarmos sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa fidelidade ao Senhor. Existem elementos do plano de Deus para a fidelidade da igreja, e eu quero apresentar aqui 4 elementos que estão fundamentados aqui neste texto do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Uma recomendação para esta noite ainda, se possível, ou então na devocional de amanhã pela manhã, leiam o capítulo 1 de Efésios. Aliás, até o 2º. Se quiser ler o livro todo, pode ler, mas o capítulo 1 nos lembra das bênçãos nas regiões celestiais que nós recebemos e que poucas vezes paramos para pensar nelas. Lembramos da salvação, do lugar que Jesus foi nos preparar no lugar, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 nos lembra de que há muito mais de Deus reservados para nós. Quais são então estes elementos de Deus para que a igreja possa ser fiel a Ele? O primeiro elemento é a convicção do pertencimento da igreja. No capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a convicção do pertencimento, de que eu pertenço à igreja, ela começa com a vida eterna. Eu preciso ter a convicção da minha salvação, e essa convicção não é um exercício mental que vai impregnar nas suas ideias de que você é salvo. Não é isso. A convicção da salvação é uma confirmação que vem do Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito. Então nós descansamos no Senhor, na esperança que nós temos nele. Algumas pessoas dizem: quem sou eu para dizer que sou salvo? Já ouviu essa frase? Eu acho que é muita arrogância alguém dizer que é salvo. A percepção de uma pessoa que diz, que faz esta afirmação, a percepção dela ainda sobre a salvação é uma percepção equivocada. A sua percepção ainda é: eu preciso fazer algo para ser salvo, e se eu digo que eu sou salvo, eu estou me vangloriando dizendo que eu já faço o suficiente para receber a minha salvação. Então é por isso que as pessoas se sentem indignas, sabe por quê? Porque elas não estão fazendo nada para ser salvo. Até porque não adianta, nós sabemos, Efésios capítulo 2, não de obras, né? Não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora, se fôssemos salvos pelas obras, Senhor, o que eu estou fazendo? Mas nós sabemos que não é pelas obras. Então,
é possível nós termos a alegria da salvação, a paz no coração quanto à nossa vida eterna, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. E a cidadania celestial, Efésios 2, versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantas posses nós já temos no reino espiritual, mas que os nossos olhos ainda não contemplam. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para os problemas, assim como foi Pedro, quando ousadamente quis ir até Jesus, caminhando pelas águas, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós esquecemos das posses que nós já temos em Cristo, nas regiões celestiais. Então, o primeiro elemento para a fidelidade não tem como ser outro senão a vida eterna, a convicção da salvação. Porque como eu serei fiel se eu não tenho convicção da minha salvação, Então, o Senhor entrega para nós a vida eterna através de Jesus, reconhecendo que estamos nos afogando, e por causa disso, então, eu clamo pelo salva-vidas. Mas eu preciso entender que estou em perigo. Reconhecendo, então, que sou um pecador, então eu entendo que eu preciso de um Salvador. Você já entregou sua vida a Cristo? Você tem convicção da sua salvação? Você dorme em paz? Aliás, o crente convicto de sua salvação é aquele que faz a oração de uma palavra só: Maranata. O não salvo, ele não quer que Jesus volte. Por quê? Senhor, mas será que eu estou pronto? Senhor, mas será que eu sou salvo mesmo? Senhor, será que eu vou subir quando o Senhor vier? Então ele não ora Maranata. Agora, aquele que descansa no Senhor, aquele que já entendeu que a esperança é a verdadeira alegria, está no céu, na pátria celestial, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Antecipa, Senhor, se possível, a tua volta, o teu retorno, e busca-nos para desfrutarmos então da tua presença eternamente, sem sol, mas com a luz da tua glória. Então, a primeira convicção, o primeiro elemento é a convicção do pertencimento da igreja. Eu faço parte da igreja, porque eu sou salvo. Membresia do céu. Eu sou um membro no céu. Meu Deus, como isso é forte. Eu sou um membro do céu, não membro da PIBA apenas. Aqui é a institucionalização da igreja que é necessária, mas membro no céu. O segundo elemento desse plano de Deus para a fidelidade da sua igreja é a cooperação para a unidade da igreja, observando a sua conduta. Nós lemos aqui os versículos de 1 a 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade. Esse texto aqui, ele lembra qual texto? Humildade, mansidão, longanimidade. Gálatas, muito bem. O fruto do Espírito, Então, a cooperação para a unidade da igreja, ela é também mediante o Espírito. Agora, nós precisamos observar a nossa conduta, porque o apóstolo Paulo, ele orienta: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes
chamados. E o texto continua: suportando-vos uns aos outros. Eu já disse que esse suportando não é eu suporto você, viu, porque você é insuportável. Não é isso não, né? Nenhum crente é insuportável. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Agora, esse suportando aqui é eu suporto, eu sou um suporte, eu sou um apoio, né? Eu sou um apoio. Então, um apoiando o outro, um ajudando o outro. É o mesmo contexto de quando Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu. O que é o jugo? É o compartilhamento do peso. Então, suportar uns aos outros é compartilhar os fardos. Isso tem a ver então com cooperação. Eu preciso fazer a minha parte. Qual tem sido a minha conduta hoje na igreja? Eu tenho ajudado a suportar, né? Eu tenho ajudado a carregar o fardo? Ou será que eu tenho sido o fardo? Né? No casamento, você é o fardo ou você ajuda a carregar o fardo? Na igreja, você é um fardo para o ministério pastoral ou você ajuda a carregar o fardo? Não do pastor, tá? Mas uns aos outros, né? Eu sou um suporte para o ministério do pastor Paulo Sérgio. Quando eu cheguei aqui, quando eu recebi o convite do pastor Paulo, eu deixei claro para ele uma coisa. Eu falei: pastor Paulo, eu entendo como ministério auxiliar de que o pastor auxiliar é auxiliar do pastor da igreja. Nós não somos auxiliares da igreja. Como eu era, por exemplo, pastor com ênfase no ministério da juventude, então eu era um suporte no ministério do pastor Paulo Sérgio na juventude, porque ele não podia estar lá toda vez. Então eu ia para dar o suporte ao ministério do pastor Paulo Sérgio. Estão entendendo? Então assim, eu hoje, o pastor Cláudio, agora somando Malu, e nós temos a liderança do ministério, o ministério diaconal, todos nós somos suportes para o pastor da nossa igreja. Por quê, gente? Porque senão ele vai ter que fazer tudo, e como ele não dá conta, né? Porque ele é um ser humano como nós. Então cada um no seu quadrado, mas todos ajudando. Mas a visão principal, para onde nós vamos, para onde estamos indo, vem do ministério pastoral, né, do pastor Paulo, e seus conselheiros. Não é à toa o nome conselheiro, são conselhos que ele ouve, né? Enfim, tudo para que haja a devida cooperação. Então eu preciso observar a minha conduta, eu preciso atentar para os frutos do Espírito, como eu já disse: mansidão, humildade, longanimidade. De vez em quando tem uma exortaçãozinha aqui, outra ali, mas é para o bem de todos. Um puxãozinho de orelha não faz mal para ninguém, não, faz bem, né? Agora, arrancar a orelha como Pedro fez, livra-nos do mal, amém, né? Então a orelha não é para arrancar, mas um puxãozinho faz bem, né? Preservando então a unidade. O terceiro elemento do plano de Deus para a fidelidade da sua igreja é o serviço através da diversidade na igreja. Existem diversidades na igreja. A igreja, ela tem variedades de dons, né, de talentos, de disposições, e isto também colabora para a fidelidade da igreja. Esse texto, quando diz aqui o versículo 11: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, o serviço, ele acontece na diversidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Já pensou se todo mundo fosse olho? Já pensou se o corpo inteiro fosse todo mundo orelha? Não é? Então, como
cada membro do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo por causa disso. A orelha é um membro do nosso corpo. Aliás, a minha orelha, coitadinha, omissão, coitada, ela está sofrendo, minha orelhinha, gente, porque a minha orelha hoje segura o óculos, segurou aquela máscara, né, por quase 2 anos, e ainda tem um aparelho auditivo aqui, que se deixar minha orelha, daqui a pouco começa a pesar, e vai descer minha orelha assim, tanto o ministério aqui está brabo, viu? Minha orelha está com o ministério, o fardo, coitadinho dela. Por isso que a gente tira os fardinhos, né, na hora que vai descansar e tal. Mas tem pessoas na igreja que atraem tanto serviço, mas que acabam se esquecendo de cuidar de si. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso cuidar de mim. Nós precisamos do cuidado individual. Se quisermos, então, cooperar, servir. Eu estou bem, eu estou com saúde, seja uma saúde mental, saúde física, saúde espiritual, para servir. Ou será que eu estou entendendo errado de que se eu não servir, eu estou em desobediência a Deus? Porque é o seguinte, meus irmãos, este ponto, o serviço através da diversidade da igreja, a diversidade, ela é uma bênção na igreja, justamente porque nós somos diversos. Cada um tem o seu talento, e mais, existem pessoas que têm o mesmo dom e o mesmo talento que eu tenho na igreja, mas que eles também precisam do devido espaço, do seu devido lugar na igreja, para poder servir, né? E quando eu digo aqui, servir na igreja, não apenas dentro da igreja local, ministério, mas fora da igreja, porque nós somos igreja em todo lugar, né? Ah não, fulano já faz aquilo, então acho que eu não preciso fazer. Quem disse? Né? Então todos nós temos esta missão. Jesus distribui dons para a sua igreja. Esses dons não são únicos, são diversos. Agora, tem um objetivo essa distribuição de dons: para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós quem? Membros do corpo de Cristo, né? Lembrando aqui, membros do corpo de Cristo, o que não é sinônimo de membro do corpo de Cristo, que precisa ser também membro da sua igreja local. Nesse sentido que a igreja católica fala, não existe salvação fora da igreja. O que é verdade. Agora, essa igreja não é a igreja católica, não é a igreja batista, é a igreja de Cristo. Se não somos membros da igreja de Cristo, nós não estamos salvos, porque quem vai ser arrebatado é a igreja de Cristo. Certa vez uma pessoa me procurou, falou assim: estou indo para a maçonaria. E eu percebi que foi um tom assim: qual é a sua opinião, né? Aí eu falei: ok, retenha o que é bom, mas entenda que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele buscará o seu povo, e o seu povo é biblicamente a sua igreja. Aqueles que afirmam: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós recebemos esses diversos dons para um ajudar o outro com aquilo que sabemos, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Isto, o apóstolo Paulo nos diz aqui que nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e para isso eu preciso de você, eu preciso de você, você precisa de mim. Só sei a parte dessa música até aqui.
Então, nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos uns dos outros. Se você tem talento, não guarde para você não. Nós precisamos daquilo que você sabe fazer. Se você sabe fazer pouquinho, não tem problema. Deus vai te honrar, Deus vai te usar. Ele que te deu, mas Ele não te deu para você ficar com vergonha. Vergonha, gente, é medo do ridículo. Então nós não precisamos ter medo do ridículo, né? Porque nós somos iguais, tá? Então, serviço. Os dons são distribuídos para a edificação dos santos. E o objetivo, o quarto e último elemento, o alvo da maturidade da igreja, que é justamente isso aqui: para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, até o fim. Não vai ter um dia, pronto, pastor Paulo, eu acho que eu não venho mais para a igreja. Por quê? Porque eu já cheguei na perfeita varonilidade de Cristo, né? Então, se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu ia ser o primeiro da fila. Não, até o último dia nós estaremos num processo de aperfeiçoamento, de abandono do pecado, um dia de cada vez, uma luta por vez, uma vitória de cada vez, né? Mas é para lá que nós estamos indo com Jesus, né? E a consequência da nossa fidelidade é que nós não seremos levados por todo vento de doutrina, né? Eu percebo que hoje em dia os ventos de doutrina, meus irmãos, estão sendo cada vez mais sutis. Antigamente, e eu vou falar aqui sem tanta propriedade, porque esse antigamente, eu estava recém-convertido, mas vocês que têm 25, 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã, vocês vão lembrar muito bem, a época do dente de ouro, a época aqui veio aquele movimento do cabelo, do pó, ouro em pó no cabelo, não? Não? Gente, o pessoal orava e batia a mão no cabelo assim, ao invés de sair caspa, caía ouro, pozinho de ouro. Até isso teve. A época da luzinha que acendia numa folha, ia para o monte orar, aí chegava lá, orava, aquele reteté que não acabava nunca, e aí orava e começava a acender umas luzinhas na folha, gente. Então, assim, ventos de doutrina, né? Aquilo que é de Deus permanece. Quem disse isso? Acho que foi Gamaliel, não foi? Gamaliel, né? Se for de Deus, prevalecerá. Aonde estão os ventos de doutrina? Acabou. Não era de Deus, era do homem. Era espírito de engano. Passou. Agora, o plano, os elementos de Deus, visando a fidelidade da igreja, tem como objetivo a nossa maturidade para não sermos levados por todo vento de doutrina. Agora, hoje em dia, o vento de doutrina está mais relacionado a aceitar de tudo no meio da igreja, porque nós todos somos pecadores, sim, mas nós somos chamados para sermos transformados. Em nenhum momento a palavra de Deus mostra qualquer ênfase de que Deus nos ama e vai nos deixar como nós estamos. Jamais. Existe um plano de Deus para a humanidade, para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família, e esse padrão é imutável, porque quem criou foi aquele Deus que é imutável, nele não há sombra de variação. E aquilo que foge dos seus princípios, dos seus ensinos, da sua palavra, é anátema. Mas hoje, com doses de amor, com açúcar, heresia com açúcar, heresia doce.
heresias coloridas demais. E o pior é que tem enganado até os escolhidos. Hoje está sutil. Inunda, Senhor, a tua igreja de sabedoria, de prudência, em nome de Jesus. Não aceite tudo de todos. Não aceitem todos os púlpitos. Aliás, tudo que sai dos púlpitos. E hoje nós visitamos todos os púlpitos pelo celular. Então, preste atenção do que o seu pastor fala. Dê ouvidos ao que o seu pastor fala. Não que não haja verdade nos outros pastores, não é isso. Mas tenha discernimento, para você não ser levado por ventos de doutrinas, por homens astutos que induzem ao erro. É isso que o apóstolo Paulo falou. Aí ele fala, pelo contrário, ao invés de vocês ficarem imaturos, sendo levados como folha seca por aí, então, sejam edificados pela igreja, os dons variados dentro da igreja, firmem na fé, permaneçam na verdade. Quando vier esses ventos de doutrina, vocês vão ter discernimento, e vão saber dizer, não, isso aqui não procede, isso aqui não é bíblico, isso aqui não é de Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Juntos, eu já fechei a Bíblia aqui, mas não era para ter fechado, espera aí. Não, lá na frente, Efésios, aqui mesmo, aqui, ó. Mas seguindo a verdade em amor, versículo 15, cresçamos, olha aqui, ó, o crescimento é junto, ó. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos em Cristo. E qual que vai ser a consequência desse crescimento? Versículo 16, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, todo mundo junto, de cada parte, ou seja, cada um tem o seu papel, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, que maravilha é sermos parte da igreja de Cristo. Para encerrar, quem está na igreja de Cristo, não ouçam aqui piba, tá? Estou falando, porque o que eu quero dizer é que pode ser na piba, aí amanhã você muda de bairro ou muda de cidade, você vai para uma outra igreja de Cristo. Mas quem está na igreja, de fato, servindo e bebendo dos dons dos irmãos, para o crescimento espiritual, está protegido. E protegido 2 vezes, viu? 2 aqui na minha mente, se brincar tem mais aí, mas 2 vezes. Primeiro, protegido no reino espiritual, não será enganado por ventos de doutrina, por homens astutos. Nós não seremos enganados. Por quê? Porque nós estamos caminhando juntos, estamos aprendendo juntos. Segundo, se eu pisar fora do caminho, a igreja me exorta, vem cá, para onde você está indo? Por que você sumiu? O que você está bebendo? O que você fez? Vem aqui, volta aqui, o seu lugar é aqui com a gente, você vai se machucar para o lado de lá. Puxãozinho de orelha, lembra? É um puxãozinho, gente, não vamos arrancar a orelha não, mas é um puxãozinho de orelha, fica aqui. Então nós somos protegidos. Tadinho dos desigrejados, não compreenderam a verdade. Não compreenderam a verdade. O apóstolo Paulo nunca foi um desigrejado, pelo contrário, ele plantava igrejas. Os que estavam fora, exorta para todo mundo ficar junto aqui. Precisamos andar juntos, porque o lobo chega aí, mais cedo ou mais tarde vem um lobinho aí, um lobete, vem um lobete é o lobo pequeno, né? Mas um lobete pode fazer um estrago numa ovelha, mas se nós estivermos juntos, aqui não, vamos embora. Temos um pastor nos conduzindo aqui, estamos caminhando junto, discipulando uns aos outros. Quero ver quem pega a igreja de Cristo dessa forma, né? Não tem ensinamento aí fora que vai abalar a nossa fé, amém?
mas nós temos que estar juntos. Precisamos estar crescendo, todos juntos, todo mundo junto. Gente, participem do estudo bíblico às sextas-feiras. Os debates teológicos estão sendo ricos. Vamos embora. Pastor, qual que é o link? Vamos embora. Jesus está voltando, a gente tem que... E são oportunidades de nós crescermos na fé. Ali, gente, eu vou falar com propriedade aqui. Os encontros de terça-feira, nas terças, eles são diferentes de escola bíblica dominical e diferentes de culto, diferente de pregação, porque tem um momento que abre para nós, para perguntas. Então é um negócio muito interessante. E outra, não é seguindo uma revistinha, são temas variados, mas dentro da teologia. Então faz bem nós estarmos lá. É mais uma oportunidade. E outra, é um tempinho na sua noite ali que, ao invés de assistir novela, você assiste. Ao invés da novela, você assiste um estudo bíblico. É isso, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, sejamos edificados pelo seu Espírito, pela sua palavra, para não sermos enganados, porque o mais interessado no nosso bem-estar, esse bem-estar aqui na fé, tá? É o Senhor. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele e desfrutemos de todas as bênçãos que Ele tem reservado para os seus. Algumas bênçãos nós já vamos tomando posse agora, outras bênçãos os nossos olhos não permitem contemplá-las, mas elas já existem. Capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, na sua leitura bíblica da noite ou de amanhã cedo, e aí nós vamos lembrar então dessas bênçãos que o Senhor já tem reservado para nós. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos orar então, encerrando este culto. Meus irmãos, orem por nós. Eu, Priscila e Daniel vamos fazer uma viagem amanhã à noite. Nós vamos viajar, vamos voltar em 3 de julho. Voltaremos e aí ficarão aqui as crianças com os avós, que já não são tão crianças assim, mas eles ficaram com os avós. Então orem por nós, tá? São 10 dias de recesso, 15 na verdade, mas 10 estaremos em viagem. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque estamos aqui juntos, unidos como nós cantamos, unidos como igreja, unidos com o Senhor. E ó Deus, acontece às vezes parece que os nossos pés ansiarem por outros pastos, por causa do pecado que habita em nós. Parece que às vezes há dias cansativos, que não queremos levantar nem para ir ali beber das águas tranquilas. Mas em nome de Jesus, Senhor, não permita, esta oração, esta palavra, ó Deus, é do fundo do nosso coração, não permita que venhamos nos desviar dos teus caminhos. Nós queremos chegar, ó Deus, nós queremos ir até o último dia, ó Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias, nós queremos receber a coroa da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis no Senhor. Dá-nos também discernimento para percebermos a ausência de alguns dos nossos irmãos e irmos atrás, termos esta empatia de buscarmos aqueles que estiverem longe, quando ouvirmos informações de que uns dos nossos irmãos estão pensando em deixar, Pai, o teu caminho, dá-nos amor, compaixão e disposição para sairmos dos nossos lugares e irmos até eles, talvez fortalecê-los, motivá-los, mas para que todos nós caminhemos juntos e não desviarmos da tua verdade, porque é bom estarmos na tua igreja, sermos parte do teu povo, porque nós somos protegidos pelo Senhor.
Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja conosco, pela Tua graça, hoje e sempre. Amém, Senhor.